escolho viver para o teu reino, para o teu reino. E tudo que sou, o meu tempo e dons, a ti entrego, a ti entrego. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Ando pelo mundo como Cristo andou, para salvar, para salvar. Em todos os lugares, como o mestre mandou, eu vou testemunhar, eu vou testemunhar. Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Por tudo que fizeste, por tudo que és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Eu sou Caleb, eu sou Caleb. Por tudo que fizeste, por quem tu és pra mim, minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Minha vida eu entrego pra servir. Sou Caleb. Boa noite, seja você bem-vindo. Estamos aqui em mais uma noite do Caleb Online. E hoje nós estudaremos a terceira lição. E você é o nosso convidado especial. Estamos aqui com nosso professor, Almir, está aqui conosco, para estudarmos juntos a palavra do Senhor.
Ontem estivemos com o nosso irmão Mércio, esteve aqui também com o professor. E nós estamos aqui muito felizes porque estamos aqui com a sua presença e, acima de tudo, com a presença de Deus aqui entre nós. Então, você fique aí conosco, porque daqui a pouco nós teremos o sorteio de alguns brindes. E esses brindes foram das mensagens que vocês ontem colocaram no nosso chat. Então, não espere o final do nosso programa, que você vai concorrer a um lindo brinde. Professor Almir? Pronto, boa noite a todos, que Deus abençoe você e sua família. Hoje é sábado à noite, vamos para a terceira lição, mas antes, nós vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus a sua presença e sabedoria para compreendermos a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais um estudo da tua palavra. Obrigado, Pai, por cada ouvinte neste momento, participando e também assistindo esta live. E que possamos, ó Pai, abrir a nossa mente e o nosso coração para entendermos sobre salvação e justificação. Permaneça, ó Pai, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E outra coisa, pedimos a vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva, porque nós precisamos, nós estamos com 350 inscritos e nós temos uma meta, e você pode nos ajudar, tá bom? Então se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Salvação e justificação, que tema maravilhoso. Nós vamos para a primeira pergunta, né, irmão Zezinho? Aqui pergunta o seguinte: qual é o objetivo de Jesus vir a este mundo? Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, nós temos a resposta. Olha só, primeira epístola de Paulo a Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Muito bem. qual é o objetivo de Jesus vir ao mundo? A resposta é salvar os pecadores. Então, Jesus, ele teve este objetivo, este alvo, este foco. Ele veio aqui nos resgatar, porque o homem estava separado de Deus por ocasião do pecado. E quando Jesus veio a este mundo, ele implantou o reino de Deus aqui, nesta terra, e ele disse: é chegado o reino de Deus. Então, ele, através da sua chegada, da implantação no reino de Deus, e através da sua morte, ele resgatou o homem desta terra para o reino celestial. Amém, né? amém. Ele veio salvar amém, o homem. Amém, pastor, Amém? muito bem. Muito bem, Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar. Agora, a segunda pergunta é uma pergunta muito interessante também, que diz assim: como podemos receber a salvação? E esse texto está lá em Efésios, no capítulo 2, o verso 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a pergunta é: como podemos receber a salvação? Através de quem? Por meio da nossa fé. Quando nós colocamos a nossa fé firmada em Cristo, no seu sacrifício, nós recebemos a salvação. Então a vida de Cristo é imputada em cada um de nós. E nós passamos a, assim como Cristo, né, receber essa salvação que vem somente dele. Então você hoje, você pode receber essa salvação, quando você aceitar pela fé o sacrifício genuíno de Jesus Cristo. Não é isso, pastor? Isso que eu ia falar é pela fé na graça de Deus, que é Jesus, né? Então a salvação, ela não vem pelas obras, ela não vem através de outra pessoa, a não ser através de Jesus.
Então é bom a gente entender claramente que somos salvos pela fé unicamente através da graça de Deus, né? Que é Jesus, pelo que ele fez por nós lá no Calvário, como você acabou de enfatizar. Agora, quem é a nossa esperança de salvação? 1 João capítulo 5, 11 e 12, que fala o seguinte, olha só. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a pergunta 3, quem é a nossa esperança de salvação? A resposta é Jesus. Então olha, não tem outro ser pela qual nós podemos ser salvos a não ser Jesus. Então Jesus é a nossa única regra de fé e obras. É o nosso único meio de salvação, é Jesus, né? Então a salvação, o pecado veio por um homem, através de um homem que foi Adão, e a salvação também veio através de um homem que é Jesus Cristo, né? E todos nós precisamos nos render a Ele para que Ele possa nos salvar, né? Em nome dEle, sejamos salvos, amém? Amém. A quarta pergunta diz assim, e você pegue a sua lição. Se você ainda não tem a sua lição, você nos procure, tá? Temos lição para todo mundo. E a quarta pergunta da lição 3 diz assim, o que revela a autenticidade da nossa fé? Tiago 2, verso 17 diz o seguinte, assim também, a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. E o verso 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a pergunta é, o que revela a autenticidade da nossa fé? E a resposta são as nossas obras. Uma fé sem obras, ela não é genuína. Deus quer que nós tenhamos a obra como uma condição de mostrar a verdadeira fé que temos por Ele. Então, as obras digamos assim, uma demonstração fé, né? da fé. Isso é bem interessante, irmãos, assim, essa relação. Nós não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo em Jesus cumpre a sua palavra, não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Por exemplo, nós guardamos o sábado, não para sermos salvos, porque o sábado não salva ninguém, mas porque já fomos salvos. Então, se eu fui salvo pela fé, eu cumpro aquilo que está na palavra de Deus, entendeu? Então, a fé sem as obras é morta. É uma consequência, né, pastor? Uma consequência, a palavra que fugiu, é a consequência de uma fé verdadeira, de uma fé convicta em Deus. Então, não adianta, não é? Nós temos a fé se não demonstrarmos através das nossas obras. É igual, você já ouviu aquela história de um rapaz que ele andava ali nas cataratas com um carrinho de mão, e aí ele começou a andar de um lado para outro no carrinho de mão, e as pessoas aplaudiam ali, e ele perguntava, vocês creem que eu possa atravessar desse lado até o outro lado? As pessoas batiam palma e diziam, acredito. E aí ele andou uns 3 vezes de um lado para o outro, e depois ele perguntou, vocês creem que eu possa andar com esse carrinho de mão? Todo mundo gritou, eu acredito, e ele falou, quem gostaria de entrar no carrinho? Né?
Mas ninguém entrou no carrinho, porque teria que ter obras, teria que ser uma coisa visível. E as pessoas, verdadeiramente, eles acreditavam, mas só de boca, não queriam entrar no carrinho. Só para fechar aqui, o que a gente não deve se deter no seguinte ponto: olha, eu vou fazer o que é certo e deixar o que é errado para lá, e eu estou salvo. Isso está errado. Nós não somos salvos pelas obras. A gente precisa descer do pedestal do orgulho, da autossuficiência, da arrogância, e aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, né? Então, quando você é humilde, você entende que não somos salvos pelas obras, mas pela fé. Agora, as obras são importantes, para mostrar que, de fato, a nossa fé é uma fé viva, é uma fé relevante, é uma fé que vai além das obras, né? Ou seja, independente de qualquer coisa, se eu tiver fé, eu posso ser salvo por Jesus. E demonstra a quem nós servimos, né? Um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor, a próxima pergunta? Pronto. Pergunta de número 5. 5. Que efeito tem a palavra de Deus em nós? Tiago capítulo 1, verso 21. São Tiago capítulo 1, verso 21, fala o seguinte, olha só. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em nós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a pergunta: que efeito tem a palavra de Deus em nós? Vamos ver a resposta aqui: salvação. Então a palavra de Deus pode nos salvar. Eu quero só dar alguns exemplos. A palavra de Deus, ela pode salvar qualquer pessoa. É só a pessoa abrir o coração a Jesus e se entregar a Ele. Não importa se a pessoa é uma prostituta, um ladrão, uma pessoa envolvida com drogas, qualquer pessoa que seja, por mais que ela seja a pior pessoa da sociedade, se ela abrir o coração a Jesus, ela pode ser transformada. Nenhum outro livro tem poder de fazer isso, mas a Bíblia tem esse poder. Por quê? Porque ela não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus falando a nós. E ela tem poder de transformar vidas e corações, fazendo daquela pessoa que era pregressa uma pessoa vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, pastor. Ok, olha, a lição que nós estamos estudando, tá? Essa lição. Se você ainda não tem, você pode nos procurar, tá? A palavra, são 13 lições maravilhosas, que com certeza vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Então, nós iremos estudar durante esses 13 dias. Hoje nós teremos alguns brindes, né, pastor? Olha, está aqui os nossos brindes. Então, você escreva aí uma mensagem, deixa aí a mensagem, porque o sorteio das pessoas que escreverem a mensagem hoje vai ser amanhã, tá ok? Hoje nós faremos o sorteio das pessoas que ontem, sexta-feira, escreveram as suas mensagens, tá bom? Então, permaneçam aí, coloquem aí a sua mensagem, para vocês participarem do sorteio. Ok? Então, vamos aqui à próxima pergunta. Uma pergunta muito interessante, que diz assim. Sexta pergunta. Sexta pergunta. Como Jesus nos salvou? 1 Pedro 2:24 diz assim. 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Tem outro texto aqui, que está lá em Isaías 53. Texto também muito interessante. Isaías 53 e o verso 5 e 6. Diz assim: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões,
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foste sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então a pergunta é: como Jesus nos salvou? Dando a sua vida por cada um de nós. Então ele se doou, ele se deu. Não foram as pessoas que o mataram, foi ele que doou a sua vida para que nós tivéssemos a salvação. E aí você pode colocar na sua lição uma resposta bem prática e bem objetiva, dando a sua vida. E é interessante, irmãos, assim, aqui cada pergunta dá para fazer vários comentários, né? Mas olha, quem morreu por nós foi o próprio Deus. Isso é muito profundo, amigos. O Deus, ele veio aqui e se revestiu como um ser humano. Então ele viveu entre nós. Foi o próprio Deus. Lá em São João, lá diz o que? Em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois, ali no mesmo capítulo diz, e na plenitude dos tempos, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, quem morreu por nós foi o próprio Deus. Irmãos, isso é profundo, aquele que criou os céus e a terra. Isso é muito profundo. É por isso que quem entende essa questão de salvação precisa se entregar a Jesus. E tem que ser hoje, agora. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Então, se Jesus ele andou como servo sofredor, carregou os pecados do mundo inteiro sobre os seus ombros. Ele levou sobre os seus ombros os meus pecados e os seus pecados. Então, olha, você não precisa mais andar com um fardo pesado de pecado sobre os seus ombros, com um pesadelo, com um sentimento de culpa, não. Você deve entregar tudo isso para Jesus, porque Ele quer levar para você. Ele quer perdoar você. É por isso que isso é muito profundo, né? Muito profundo. E tem uma lição que nós iremos estudar que fala sobre a nova terra, que Deus tem preparado para você e para cada um de nós. E nessa lição, nós vamos estudar que esse amor incompreensível de um Deus grandioso e maravilhoso ter morrido por nós, nós iremos estudar por toda a eternidade. Olha, pastor, que privilégio, né? Como compreender um amor tão grandioso que Deus tem por nós? A próxima pergunta, pastor, é Número 7, né? número 7. A pergunta aqui, ela é o seguinte: Deus está pronto a perdoar? Salmos, lá no livro de Salmo 85, e o verso 6, fala assim: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Então, olha só, como Jesus nos salvou. Como Ele nos salvou? Deus está pronto a perdoar, né? Quer dizer, Deus está pronto a perdoar? Essa pergunta. Sim. Como? Nos vivificando, né? A pergunta 7 é nos vivificando. Então Deus, quando nos perdoa, Ele nos vivifica. A vida pregressa que você tinha até o presente momento, Ele perdoa, Ele justifica você. E aí você começa uma vida de consagração, né? A partir dali, até a sua breve volta, quando você será glorificado. Então nós precisamos entender que Jesus quer nos vivificar, né? Então Deus está pronto a nos perdoar? Sim, claro. Ele quer nos perdoar e quer nos salvar. Muito bem, pastor. A 8ª pergunta diz assim: qual a esperança de perdão segundo o rei Davi? O rei Davi foi um homem que eu acredito que todos já ouviram falar, estudaram os seus livros, os salmos maravilhosos que ele escreveu, e ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E qual a esperança de perdão segundo ele? Salmo 51, verso 1, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha que maravilhosa, que maravilha. Então, qual a esperança de perdão segundo o rei Davi? As misericórdias de Deus. Então, segundo Davi, ele tinha uma esperança grandiosa no perdão de Deus por conta das misericórdias de Deus, que são grandiosas, que alcança a todo pecador. Por mais que você tenha feito coisa errada, mas se você se arrepender e entregar sua vida a Deus, Ele te perdoa, porque as misericórdias dele duram para sempre. É isso mesmo, irmão Zé. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse negócio de que a pessoa não tem perdão, foi muito longe, isso é coisa do inimigo, colocando na cabeça da pessoa que aquela pessoa não tem mais jeito. Mas olha, as misericórdias de Deus se renovam a cada dia na vida da pessoa, né? Então, Deus, Ele é muito misericordioso. E se você, de forma sincera, pedir perdão a Ele, Ele vai perdoar você. Ele vai transformar a sua vida. Amém? Amém. Amém. Pergunta de número 9. 9. Quão grande é a misericórdia de Deus? Nós vamos ler aqui o Salmo 103, verso 11 e 12. Olha só no que diz o salmista. O salmista Davi, em Salmo 103, 11 e 12. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então olha só a expressão aqui do salmista, né? Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os que o temem. Então olha só, o que o salmista está dizendo aqui é que a misericórdia de Deus é muito grande, né? Assim como a terra distante do céu, a misericórdia de Deus não tem limite, não tem fim, não tem profundidade, né? É algo grandioso e é inesgotável. Ele pode dar o que Ele quer e ponto final, sem ninguém questionar, né? Então, quão grande é a misericórdia de Deus? Infinitamente grande, né? É algo extremamente assim, fora do nosso entendimento, né? As suas misericórdias. E todo mundo pode ser alcançada pelas misericórdias de Desde Deus. que aceite esse perdão, não é, pastor, essa misericórdia. Porque tem uma pergunta agora bem interessante, que diz assim, ó, pergunta número 10 da sua lição que você está estudando conosco. Posso ser perdoado se estou ofendido com alguém, estou de mal, não quero ver aquela pessoa? Mateus, no capítulo 6, no verso 15 e 16, diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tá certo? Então a pergunta é: posso ser perdoado se estou ofendido com alguém? Infelizmente a resposta é não, né, pastor? Por exemplo, aqui, se eu tenho algum problema com você, irmãos, assim, por exemplo, o que a Bíblia diz? Vá a teu irmão e peça perdão a ele, e se ele te perdoar, você também perdoa ele, e aí Deus vai te perdoar. Então uma pessoa que machucou alguém e não pediu perdão, ele não pode ser salvo. Ele só será salvo se ele perdoar o próximo. Ele só recebe o perdão de Deus quando ele perdoa o seu próximo. Porque nós estudamos há pouco que Deus é um Deus que perdoa, não é?
E nós, muitas vezes, nós ofendemos a Deus. São poucas vezes, são muitas vezes. Então, acho que todos os dias, eu e você, nós ofendemos a Deus, porque nós somos pecadores. Mas mesmo assim, Deus nos perdoa. A sua misericórdia é grandiosa. Então, da mesma forma que Ele nos perdoa, Ele quer também que o seu amor esteja em nossos corações, para que nós possamos perdoar aos nossos semelhantes. E pronto, e se Deus só nos perdoa, Deus só pode nos perdoar se eu perdoo o meu próximo. Se eu não perdoo o meu próximo, Ele não vai me perdoar. É uma consequência. Então para mim, ser perdoado e ir para o céu, eu preciso perdoar o meu próximo. Deus não pode perdoar uma pessoa que não perdoa. É uma regra, né? A pessoa própria se condena. O próprio Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, o próprio Pai Nosso, que foi uma oração modelo que Jesus deixou, não é, explicando como deve ser a oração, mostra que nós devemos perdoar. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. E tem dois benefícios para quem perdoa. A pessoa tira dos seus ombros aquele pesadelo, sentimento de culpa, e ainda está apto para morar com Jesus nos céus. Dois benefícios. Dois benefícios. Que maravilha, né? Que Então, maravilha, pastor. a pergunta número 11 agora, né? O número 11. Por meio de quem nos tornamos justos. Romanos capítulo 5 e o verso 1. Olha o que diz Paulo aos Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é a seguinte: por meio de quem nos tornamos justos? Por meio de Jesus Cristo. Nós só seremos justos, justificados por meio de Jesus Cristo. Não tem como nós sermos justificados a não ser através de Jesus Cristo. Quando a pessoa conhece a Cristo, ele é justificado da sua vida pecaminosa. Jesus justifica essa pessoa pelo que ele fez na cruz por nós. Então, quando a pessoa é justificada, ela começa agora a caminhar numa escada da santificação, constante até Jesus voltar, até ser glorificado, né? Isso mesmo. É isso aí. Vamos à 12ª pergunta, pergunta 12. Diz assim: qual o papel da lei no processo de justificação? No processo de justificação. A lei, como nós já estudamos algumas perguntas atrás, dizia que a lei, as obras no caso, a lei e as obras, né, a prática da lei e as obras, ela era uma consequência da nossa vida de fé em Deus. Mas, no contexto da justificação, qual o papel da lei? Né, vamos ver? Gálatas 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, aqui está dizendo que a lei serviu de aio para nos levar a Cristo. Então, você responda aí. Serviu de aio para nos levar a Cristo. Quando você se olha no espelho, só dando um exemplo, uma simbologia, que você vê alguma coisa suja no seu rosto, logicamente você corre e vai onde tem água e vai lavar o seu rosto. Da mesma forma, a lei serve para quando você observar na lei que você está em pecado, você correr para Cristo. Então a lei, ela conduz a Cristo, que pode te limpar, que pode te salvar, que pode te transformar. E aí, quando você vai a Cristo, que Cristo te lava, você permanece ali, fazendo a vontade de Deus, guardando a lei. Mas no momento em que você se descuida, cai e se suja, Jesus está ali novamente para te limpar. Pronto, o papel da lei é justamente mostrar o pecado, né? Como é que eu vou saber que eu não devo matar, sendo que eu não observo a lei? Entendeu? Então, se a lei diz não matarás, eu não devo matar. E uma pessoa que obedece à lei, ele caminha para onde? Para Jesus. Entendeu? Quando a pessoa
quebranta a lei, ele é uma pessoa sem regra. E ele vai caminhando para onde? Para longe de Jesus. Jesus. Porque tudo que Jesus não quer que ele faça, ele vai fazer. E aí, em consequência da sua vida pecaminosa, ele vai se afastando de Jesus, né? Então a lei, ela serve o quê? Ela serve como um caminho que nos conduz a Cristo, né? Ela serviu de aio para nos levar a Jesus. Paulo diz assim: como é que eu vou saber que eu não devo adorar uma imagem se a lei não me mostrar? Como é que eu vou saber que eu não devo mentir se a lei não me mostrar? Então a lei, ela informa, né? Ela informa. É por isso que a gente deve observar a lei a cada dia. Amém. Agora Pastor, a pergunta de número 13. 13. A graça nos justifica e nos leva a viver que experiência? Tito, capítulo 3, 3 a 8. Olha só. Tito 3, 3 a 8. Fala assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém? Amém. Então a pergunta é a seguinte: Resumindo, né, pastor? transformação. A graça nos justifica e nos leva a viver que experiência? Uma experiência de transformação. Porque olha, quando Jesus nos transforma, Ele primeiramente trabalha no nosso coração através do Espírito Santo. Então o que eu demonstro de forma externa é o que Jesus já fez na minha vida através do Espírito Santo. Então se a pessoa não bebia, não bebe mais; se fumava, não fuma mais; se ela mentia, não mente mais, porque agora ela vive uma vida transformada, né, em novidade de vida, fazendo aquilo que ela fazia antes. Ela não faz no presente o que ela fazia antes. Ou seja, Jesus transformou a sua vida e a partir daquele momento ela é uma pessoa que vive com base na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Muito bem. A pergunta número 14, antes de lermos a pergunta número 14, eu quero dizer a vocês que deixem as suas mensagens, tá bom? Porque amanhã, domingo, nós iremos sortear brindes para você, tá bom? Hoje nós iremos sortear de ontem, mas amanhã vão ser as mensagens de hoje, tá bom? E os brindes assim são maravilhosos. Então você deixa, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? E nós agradecemos a você por estar conosco nessa noite e que Deus abençoe toda a sua família. A pergunta 14 diz assim: o que o apóstolo Paulo afirma sobre a prática da lei? Romanos 2, verso 13, diz assim: porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, tá bom? Então a resposta é: os que obedecem à lei serão declarados justos. Agora, como é essa justiça,
pastor? Porque nós não somos salvos pela guarda da lei. Mas porque o apóstolo Paulo, ele fala que os que obedecem serão declarados justos. Pronto, o próprio apóstolo Paulo fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé. E ele fala de maneira nenhuma, antes a observamos. Então, olha, nós não somos salvos pela lei, já está claro. Somos salvos pela graça. Mas quem é salvo pela graça, através de Jesus, obedece a palavra de Deus. Não para ser salvo, mas por amor a Ele. Porque o próprio Senhor Jesus diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E não é o assunto agora, mas na nova aliança, Jesus ele diz que ia imprimir os seus estatutos e as suas leis no nosso coração. E porque, como você já leu aí, para que serve a lei? Ela serve como um ai para nos dirigir a Cristo. Então ela não nos salva, mas ela nos mostra o pecado. E se você não observar a lei, você vai ser um pecador constante a vida toda, porque você não conhece a lei. Agora, se você conhece a lei, quando você for pecar, você vai dizer: opa, eu não posso fazer isso porque a Bíblia diz. Mesmo quando pecar, fazer você isso. vai se arrepender, né, pastor? Jesus, ele quando esteve aqui, ele curava as pessoas, e em muitos casos, além de curar, ele dizia: seus pecados estão perdoados. Ó, seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Né? A preocupação de Jesus era com as pessoas viverem na prática do pecado, que levariam eles para a destruição, né, pastor? Tem o pecador e o pecadeiro, né? Como diz o nosso amigo Leandro Quadros. Então, a pessoa que peca, ele foi colocado numa situação constrangedora e pecou. Se ele pedir perdão a Deus, Deus perdoa essa pessoa. Ou às vezes ele pecou ali, né? Um pecado que ele não quis, mas ele foi colocado naquela situação. É complicado. Tudo é pecado. Mas é diferente de um pecado consciente, que a pessoa vive pecando sabendo que aquilo é um erro, é um pecadeiro, né? Então, isso que está lá nos livros dos céus, nós vamos ser julgados por esses atos. Então, se a pessoa pecou, mas reconheceu que pecou, pediu perdão a Deus, como Davi, Deus perdoa. Como você mesmo disse, olha, leu aí, que ele falou para Maria Madalena: vai, não peques mais. Então, ela não pecou mais, ela pecou, mas ela foi justificada. Agora, se ela continuasse pecando, aí Não teria mais. isso aí seria colocado como algo contra ela, né? Assim, ou seja, você merece pagar pelo que você fez. Pecou, mas não se sentiu perdoado, né? A 14, né? O que o apóstolo Paulo afirma sobre a prática da lei? Romanos, capítulo 2, verso É a 13. A 15, pastor. É porque a 15. É a 15, pronto, a tá. 15, né? Pode um injusto herdar o reino de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, 9 a 11. Olha só o que diz a Bíblia. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem justos, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sedomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pode um injusto, né? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos levantastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então a pergunta é: pode o injusto herdar o reino de Deus? Olha, uma pessoa, a própria Bíblia disse aqui, ó: nem feiticeiro, nem bêbado, nem adúltero, nem sedomitas, nem afeminados, nada dessas pessoas podem herdar o reino dos céus. Então, olha, para herdar o reino de Deus tem que se converter. Ok? Vamos para
16ª pergunta. Existia justificação antes de Jesus morrer na cruz? Eu vou ler só, tá, de Romanos capítulo 4, versos 3 e 5, diz assim. 4, 3 e 5, tá? Diz assim: pois ele diz às Escrituras, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Verso 5: mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica, o ímpio, e sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, a pergunta é, existia justificação antes de Jesus morrer na cruz? Sim. Sempre houve justificação através da morte de Jesus. Desde Abraão, desde Adão, desde o Éden, Deus sempre proveu, logo lá no Éden, proveu vestimentas ao matar um animal ali, imolar um animal, simbolizava a justiça de Cristo, que cobriu, no caso, Adão e Eva. Então, no início, Deus já havia prometido o Messias, né, pastor? Com certeza. Desde o início. Inclusive, tem um texto lá de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, não é? Que justamente foi a primeira promessa de que o Redentor viria para salvar o pecador. Com certeza. Na verdade, a justificação sempre aconteceu porque no antigo Israel, o plano da salvação era o mesmo, né? Quando se cumpriu na nova aliança, se cumpriu de forma real aquilo que era figura, né? Mas a justificação sempre aconteceu. Agora a pergunta de número 17. Como a justiça de Deus é obtida? Romanos 3, 22 fala o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como a justiça de Deus é obtida? Resposta: sobre todos os que creem. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se a pessoa crê na justiça de Deus, ele pode ser salvo, né? Ele pode ser salvo. Amém. Amém? E é por isso que nós devemos crer. Crer em quem? Crer somente em Jesus. E serás salvo tu e a tua casa. Ok, muito bem. Pastor, nós temos a última pergunta, mas antes eu gostaria de falar para vocês, daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio, e você é o nosso convidado todo especial, tá bom? Você é o nosso sorteio, tá bom? Então permaneçam aí que depois da nossa última pergunta, nós iremos fazer o nosso sorteio. Então, e para amanhã, que é domingo, coloquem a sua mensagem, ainda dá tempo, coloque a sua mensagem, nós teremos sorteio durante toda a semana, tá bom? Essas 3 noites, para a honra e glória do nosso Senhor. Então vamos à última pergunta? Olha, o que Jesus se tornou para sermos justificados? O que ele se tornou? 2 Coríntios 5, verso 21, diz assim, 2 Coríntios, é isso? 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que Jesus se tornou para sermos justificados? O que ele se tornou? A resposta está aí. Ele se tornou pecador em nosso lugar. Ele se fez homem, habitou em nosso lugar, pagou o preço do pecado. Então, esse é Jesus, um Deus que se fez homem para morrer por cada um de nós. E uma morte terrível, né, pastor? Irmão Zezinho, tem um ditado que diz que quando Satanás não vai, ele manda seu secretário. E certamente o inimigo não está feliz conosco aqui e nem com as pessoas E com que estão vocês assistindo. aí assistindo. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Ele tentou atrapalhar aqui, na parte final desse estudo, mas ele não prevaleceu e o estudo continuou. E eu quero dizer para você que está nos assistindo nesta noite, que o inimigo vai fazer de tudo para atrapalhar você
né, para levar você a não estudar a Bíblia, mas você deve continuar firme, buscando a Deus, porque certamente Deus terá uma bênção especial para você. E olha, o próprio Jesus, ele se tornou pecador para nos salvar, para nos justificar. Ele veio a este mundo, né, ele não pecou, a Bíblia diz, mas ele carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. Então, ele teve esta responsabilidade e ele chegou um momento na sua jornada para a cruz que ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque Jesus se sentiu um pouco abandonado com a responsabilidade sobre os seus ombros, os pecados do mundo inteiro sobre os seus ombros. Então ele se sentiu ali como se separado de Deus, mas ele não desistiu da sua missão, porque ele pensou em mim e em você, e ele se tornou vencedor na cruz diante do pecado. Amém? Ok, pastor. Terminamos as perguntas, tá? Antes de lermos a decisão que está na sua lição, eu quero dizer o seguinte: essa é a terceira noite, tá bom? O tema salvação e justificação. Nós teremos 13 lições, e ao você terminar todas essas lições e responder, você vai entregar esse livrinho ao amigo que te convidou, e o amigo vai pegar o seu nome e você vai receber um lindo certificado, tá bom? Então você vai receber aí na sua casa um lindo certificado de conclusão do curso A Palavra, tá bom? Então permaneça conosco durante essas noites. Se você não puder em alguma das noites, você pode estudar pela manhã, porque vai ficar tudo gravadinho aí no YouTube da igreja para você estudar o dia que você quiser. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco ou com um amigo que te convidou, que ele com certeza dará todas as instruções necessárias para você ter uma boa compreensão da palavra do Senhor, tá bom? Então vamos ao sorteio e logo depois do sorteio nós vamos ler a nossa decisão, tá bom? Pastor, nós temos 2 brindes aqui, tá? E aí, vamos lá ao sorteio. Primeira pessoa, vamos lá? Josefa Silva Martins. Josefa Martins. Tá bom? Nossa irmã Zefinha, tá bom? Vou deixar aqui dentro. Outro, pastor? Ok, Gerli, tá? Então Gerli mandou a mensagem e também ganhou um brinde. Amanhã à noite pode vir buscar, tá bom? Ok, ou mandar Mércio, ok? Então está aqui. Pastor, vamos ler a decisão, o senhor pode ler para a gente? Pronto. Vamos ler então a decisão. Olha só, a decisão fala o seguinte: creio que Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal. Se você crê que Jesus é o seu Salvador pessoal, então abra o seu coração a Ele nesta noite e deixe Ele falar ao seu coração, deixe Ele salvar você. Creio que Deus, por sua misericórdia, perdoa os meus pecados. Se você acredita que Deus, pelas suas misericórdias, pode perdoar você, então também abra seu coração e deixe Ele perdoar você, salvar você, purificar você. Quero ser justificado pela graça de Cristo mediante a fé. Se esse é o seu desejo também, se entrega a Ele e deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Amém. Vamos orar? Oremos. Santo e maravilhoso Deus que habita nos céus, te agradecemos por mais um estudo e te pedimos uma bênção toda especial para cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Te pedimos que abençoe a cada uma família representada em seus lares, onde quer que estejam. No sofá, na cama, no carro, onde quer que estejam, Senhor Deus, nós te pedimos uma bênção toda especial sobre essa pessoa. Também te pedimos uma bênção para cada um de nós ao fazermos o teu trabalho. Perdoa todos os nossos pecados. Abençoe, Senhor Deus, esse Caleb Online. Que seja uma bênção nas tuas mãos para a tua honra e glória. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.